Bom dia, seja muito bem-vinda ao programa O Amor Está no Lar. Eu sou Carol Flaviano e essas aulas são para te ensinar como recuperar o seu casamento, mesmo que você esteja à beira do divórcio. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito polêmico, que eu realmente preciso ser submissa no meu casamento, para ser feliz no meu casamento? E aí, quando a gente fala em submissão, a gente, principalmente quando o seu casamento ele tá à beira do divórcio, a gente tem muitas limitações aí para entender o que significa essa submissão. Então, se você tá à beira do divórcio e você acha que o seu marido ele tá querendo te impor a fazer as coisas, se ele tá querendo fazer com que você te obrigue a fazer alguma coisa, se ele quer mandar em você, ou se você não tolera homens te dando ordem, se você tá nessa situação, se você ama, mas você não consegue aceitar esse tipo de submissão, ou então se você acaba se submetendo até demais, se você acaba se submetendo a coisas que nem era para você se submeter, então você entende que tem esses extremos de entendimento de submissão? Então uma mulher que ela se submete a tudo, ela se anula. É uma mulher que ela esquece de olhar para ela, não consegue lembrar quem ela é, acaba se sentindo só, acaba não se desenvolvendo. Então, os dois extremos, eles trazem infelicidade para o casamento. E por isso que, se você tá em alguma dessas esferas aí, dentro desses extremos, fica aqui que essa live, ela é para você, tá bom? Então, vamos lá. Vamos entender esses extremos. O primeiro extremo é aquela mulher que ela se submete a tudo. É a mulher que ela se anula, é a mulher que ela deixa de viver pro outro, é aquela mulher que acaba perdendo a identidade dela. E quando no casamento um dos dois ele acaba perdendo a identidade, esse casamento ele tá fadado ao fracasso. Ele tá fadado ao divórcio. Por quê? Porque quando um dos dois, e principalmente isso acontece mais com a mulher, quando a mulher, ela perde esse brilho pessoal, esse entusiasmo pela vida, quando a mulher ela perde isso, ela abre espaço para o homem procurar isso de outras maneiras. A mulher ela abre espaço para o homem procurar esse brilho pessoal em outras situações e não necessariamente só um relacionamento uma relação extraconjugal. Não necessariamente só nesse aspecto. Muitas vezes é um homem que ele vai atrás de vícios, de jogos, é um homem que se afunda no trabalho. Então, quando você perde esse brilho pessoal, você acaba abrindo espaço para esse acontecimento. E aí, o que acontece? Quando esse buscar do homem, ele acaba trazendo um distanciamento da relação, e quando você começa a perceber isso, aí já é tarde demais. Aí seu casamento já tá em crise, aí você não tá mais tolerando certas coisas. Por isso que se subjugar, se submeter a tudo é prejudicial também pra você, certo? E aí, o que acontece? Tem, claro, casos mais graves aí, de submissão em que envolve agressão, envolve, essas questões que a gente não precisa nem falar, que aí é uma submissão realmente ao extremo, certo? E aí, o que acontece com aquela pessoa que não se submete a nada? É aquela pessoa que ela não dá o braço a torcer em nada, É o outro extremo aí da coisa. Essa pessoa, ela tem uma interpretação errada do que é ser submissa. Para essa pessoa que não se submete a nada, ela entende que a submissão é uma forma de humilhação, é uma forma de rebaixamento. E isso vem, principalmente agora com a cultura moderna, isso é muito mais presente. Por quê? Quando a gente pensa, em direitos iguais aí no profissional, no âmbito profissional, ok, isso faz sentido, porque os dois têm as mesmas responsabilidades, os mesmos direitos, os mesmos deveres, por que não serem tratados iguais? Agora, quando a gente traz isso para o casamento, quando a gente traz isso para uma vida a dois, a gente não consegue dizer que o homem e a mulher eles são iguais. Fisiologicamente, o homem e a mulher, eles já são diferentes, A mulher, ela tem todo o aparelho reprodutor aí feminino, que consegue dar a vida. O homem já tem uma
carga hormonal totalmente diferente da mulher. Então, como que a gente vai querer que essas pessoas elas tenham comportamentos iguais, sendo que a própria natureza delas mostra que elas não são iguais? E aí, o que acontece? Além disso, também tem a questão, quando a gente faz uma analogia, né? Trazendo essa referência também, não só para a cultura moderna, mas também para essa referência familiar. Então, se é uma mãe que ela sempre foi uma mãe submissa ao extremo, e ela traz essa referência na vida dos filhos, tem duas opções. É a mesma coisa se eu falar assim pra vocês. Tem dois irmãos que tem um pai ladrão. Os dois irmãos estão vendo como o pai ganha a vida. Esses irmãos, eles podem ter comportamentos diferentes. Então, um irmão, ele pode, né, seguir o exemplo do pai, falar assim, bom, se meu pai faz isso, ele ganha a vida assim, por que não ganhar também? E aí ele acaba perpetuando essa crença, ele acaba perpetuando essa atitude. E o outro irmão, em contrapartida, ele pode olhar, ele pode fazer o julgamento dele e falar, não é isso que eu quero pra minha vida, eu quero que seja diferente. E aí ele quebra esse ciclo e aí transforma radicalmente a vida dele. Ele não acaba quebrando o ciclo de roubo aí na família, acaba se dando bem na vida de uma outra maneira. Quando você traz essa referência, esse entendimento aí para a vida dessa mãe, dessa criança que está crescendo nesse lar, em que a mãe é muito submissa, ela pode também ter essas duas reações. Ela pode ou seguir o exemplo da mãe, ou ela pode olhar e falar, não, eu jamais vou fazer isso que minha mãe faz, eu jamais vou me submeter ao que minha mãe se submete. E aí também ela vira a cabeça radicalmente e acaba não se submetendo a nada. Entendeu esses extremos? Tem um caso também da Joyce Meyer, que é uma pastora norte-americana que, inclusive, todo início de manhã aí eu posto um devocional dela. Ela cresceu num lar, a Joyce, em que o pai dela abusava dela, a mãe aceitava, a mãe sabia, ela contava pra mãe, a mãe não fazia nada, e tinha um irmão da Joyce. Então, os dois ali foram crescendo naquele ambiente. Só que, quando eles cresceram, a Joyce, ela foi aquela menina que ela falou, não, eu não quero isso pra minha vida, eu não quero que esse trauma, ele acabe afundando a minha vida. Eu vou dar a volta por cima. E ela deu. Tanto é que hoje ela é uma das pastoras mais famosas do mundo. Já o irmão dela foi o contrário. O irmão dela, ele foi afundando cada vez mais. E aí eu tava lendo um livro dela e ela escreveu justamente isso. Ela escreveu assim, há uma semana atrás, eu tava escrevendo esse livro e eu recebi uma ligação de que meu irmão foi encontrado morto num abrigo para pessoas em situação de rua. Então, olha só, né? O que uma referência que a gente traz da nossa infância, da nossa vida, o que a gente pode fazer? Por isso que muitas vezes a gente nem pode se colocar numa posição de vítima. Porque você pode pegar esse limão aí e fazer uma bela de uma limonada. Mas essa referência, ela existe. E tanto essa referência da mãe que foi submissa, quanto a referência da mãe que não aceita que a filha dela dependa de homem. É uma mãe que ensina a criança desde pequena que depender é sofrer. Então, você entende? E aí, essa mãe, o que ela faz? A criança, principalmente a menina, ela tem ali o instinto natural de pegar a bonequinha e querer fazer o que a mãe faz, né? Dar o mamazinho, colocar no bercinho. Por quê? Porque a mulher, ela tem isso por natureza, esse cuidar. E aí, a mãe nem aceita nem que dê brinquedo pra criança disso. Ah, não é pra dar vassourinha, não é pra dar ferrinho de passar, nada disso. Se quiser dar presente, dar alguma coisa de médico, de dentista. Você entendeu como mistura as coisas? Uma coisa é a questão profissional, outra coisa é você tirar da criança o que já é dela. Esse cuidar, esse querer estar num ambiente agradável, querer acolher, isso é da mulher. Então, uma mulher que hoje, adulta, se desenvolve em ambientes assim, ela traz essa referência errada do que é a submissão no casamento, certo? Faz sentido? Então, vamos lá. Por que é importante
entender isso? Por que é importante entender o que é essa submissão no casamento? É importante entender justamente para não ter essa interpretação errada. É importante entender porque quando você não entende isso e você vive aí nesses extremos, você sofre as consequências dessas ações, dessas atitudes extremas que você tem. Por exemplo, se a gente pensar aí na mulher que ela acaba se submetendo a tudo, a gente percebe que é uma mulher que ela perde a personalidade dela, é uma mulher que perde a essência, é uma mulher que se torna dependente emocionalmente do marido, é uma mulher que ela se torna dependente financeiramente do marido. E quando eu digo dependente financeiramente, não é questão de só ele trazer renda, é a questão dela ter a sabedoria de entender que sim, ele tá trazendo a renda, está, mas esse dinheiro ele é nosso, é do casal. E quem tem que ter essa atitude é a própria mulher. Ela que tem que colocar limites. É a mesma coisa com os nossos filhos. Se a gente tem filho, ele vai fazer uma arte. Se você fala, não é assim, não pode, ele vai continuar. E se você continua não falando nada, ele vai fazendo uma arte pior que a outra. E aí quando você vê, você já perdeu o rumo, você já perdeu o rei ali da criança, você não consegue mais controlar. E você fala, meu Deus, como que eu deixei chegar nessa situação? Só que você só percebe quando a situação ela já tá inconcebível pra você, né? É uma situação que você não consegue mais aguentar, não consegue mais suportar. Então, no relacionamento é a mesma coisa. Se você se submete a determinadas coisas que você não tem que se submeter, você perde a sua identidade. E aí, se porventura esse marido ele vai embora, porque se ele não vê atrativos em casa, ele vai procurar em outro lugar. Isso é inevitável. Se ele não consegue em você ali ter tudo que ele precisa e você nele, tudo que você precisa, se vocês não conseguem ter essa completude, ele vai buscar se completar em outro lugar. Então, quando você não consegue fazer isso e o seu marido vai embora, aí vocês começam a entrar em desespero. Quantas mulheres me procuram falando que o marido foi embora e só agora se deram conta, né, igual a criança lá. Quando a situação ela já não tem mais jeito, só nesse momento é que elas querem tomar uma atitude. E aí o negócio é bem mais difícil, né? Bem mais difícil de você controlar. Por quê? Porque essa mulher, ela tá desesperada. E aí quando eu falo pra elas, tudo bem, ele foi, tem que dar tempo ao tempo e você precisa olhar pra você. Nossa, mas eu nem... Carol, eu tô tão assim, tô tão preocupada com o meu casamento, tô tanto tentando agradar ele que eu não tenho tempo nem de olhar pra mim. Só que é aí onde vocês mais erram. É esse não olhar pra você que acabou trazendo seu casamento pra onde vocês estão hoje. É essa submissão ao extremo que você tinha, é essa não imposição de limites, essa falta de impor limites que trouxe o seu casamento pra onde tá. Ah, Carol, mas a culpa é só minha? Não, a culpa é dos dois. A culpa é dos dois. Mas se você tá aqui me ouvindo, é porque você quer mudar. Você sabe que precisa mudar. E é por isso que eu ensino mulheres, porque as mulheres, elas têm essa sabedoria, e eu vou até explicar pra vocês o porquê disso aqui mais adiante. Certo? Faz sentido? E uma coisa que me falam muito também. Ah, Carol, mas o meu marido, ele quer que eu fique só cozinhando pra ele, né? Agora eu vou dar um exemplo da mulher que ela não submete a nada. O meu marido, ele quer que eu fique cozinhando pra ele fica me pedindo pra fazer isso, pra fazer aquilo, que eu tenho que passar a roupa dele assim, assado, pra eu fazer uma massagem nele. Poxa, eu não sou empregada, por que eu tenho que fazer isso? E o que acontece? Isso é legal vocês entenderem, né? Cada pessoa tem uma maneira de se sentir amada. E isso, eu esqueci o nome do autor do livro, mas existe um livro que chama 5 Linguagens do Amor. Ele fala, se alguém lembrar aí do nome do autor, coloca aí no chat pra mim. Mas ele fala de 5 formas que todas as pessoas têm de se sentir amada. Então, por exemplo, palavras. Então, o homem que tem essa linguagem, né, de amor, ele se sente amado quando ele escuta um eu te amo, quando ele escuta um elogio, quando ele escuta um reconhecimento.
Tem homens que se sentem amados com toque. Então, é um homem que sente que ele tem a necessidade que você abrace, que você faça cafuné, que você saia de mão dada com ele. Aí tem também o homem que se sente amado com tempo de qualidade. Então, o homem que se sente amado com tempo de qualidade é um homem que ele se sente amado quando você dedica um tempo especial do seu dia para ele. Dentre todas as correrias que você tem no seu dia, o fato de você parar um tempinho para ficar com ele e estar presente ali com ele faz com que ele se sinta amado. E você vê que são diferentes e cada homem tem o seu. E além disso, tem um homem que gosta de presente. E aí você fala, nossa, mas é um mercenário. Ou então, ele tá comigo só por causa... Não, não é isso. É o jeito dele. É um homem, e a mulher também tem isso, tá? É o homem que ele se sente amado quando algo que você passa em algum lugar, pode ser qualquer coisa, não precisa nem ser uma coisa cara. É algo material que você lembra dele e que faz com que ele entenda que você o ama. Então, você chegar com alguma coisinha e falar, olha, eu lembrei de você. Esse reconhecimento material para ele é importante. E tem também, por isso que eu deixei por último, que são os atos de serviço. São os homens que eles acabam achando que eles sentem que você demonstra amor quando você faz algo para ele, quando você serve ele de alguma maneira. Então, quando você entende que isso é uma expressão de amor, que isso é uma forma dele se sentir amado, e não que ele tá abusando de você, aí você começa a entender que não é uma humilhação, é uma forma de você demonstrar amor pelo seu marido, entendeu? Começa a reparar. Então, se você é esse tipo de mulher que acha que não tem que se submeter a nada, começa a reparar se o seu marido, ele tem essa atitude de querer ser agradado nesse sentido, querer ser agradado com um jantar feito por você, querer ser agradado com uma roupa dele bem passada. E não precisa necessariamente você passar, você pode ter uma pessoa ali, mas esse cuidado, essa preocupação é que acaba fazendo com que o seu marido sinta esse amor por você. E um erro que a gente comete muito é achar que o fato da gente ter uma linguagem diferente, que o outro tem essa mesma linguagem. Tem até uma aluna minha que acontece justamente isso. O marido dela, a gente tem um teste, né, dentro do Elo no Lar. Elo no Lar é um treinamento que eu tenho de relacionamento. E dentro do Elo no Lar, a gente tem um teste que a gente faz pra identificar se a linguagem de amor dela é igual a dele e qual é especificamente a de cada um. E a dela, a gente tava vendo claramente, quando ela falava assim pra mim, tava super claro que a dela eram palavras, eram presentes, e a dele era atos de serviço. E ela não aceitava. E ele se comunicava com ela, se comunica com ela na linguagem dele, que é fazendo as coisas pra ela, comprando as coisas pra casa, se preocupando, zelando pela casa. Então, ele que gosta de ter esse cuidado, ele que fazia esse cuidado pra ela, mas ela, tô nem aí, não é? Eu quero que você me dê presente, eu quero que você fale que me ama, entendeu? Então, ele achando que tava demonstrando amor, e ela, quando, né, falava pra ele, né, que ama e tudo mais, ela também tava achando que tava demonstrando amor. Só que os dois estavam em linguagens completamente diferentes. Por isso que você precisa entender a linguagem de amor do seu marido. Por isso que você precisa entender qual a língua que ele quer que você fale com ele. E você também, quando conhecer a sua, mostrar pra ele qual que é a sua linguagem de amor. Por isso que eu quis trazer isso aqui pra você. Porque, principalmente quando a gente pensa nessa linguagem de amor, de ato de serviço, a gente tem um preconceito muito grande. A gente acha que é um tipo de machismo do homem. E não é. Não é nada disso. É um jeito que ele se sente amado. Eu, por exemplo, a minha linguagem são os atos de serviço. Eu gosto que o Wellington faça as coisas pra mim. Só que eu percebo que eu faço as coisas pra ele achando que tô demonstrando amor, mas na verdade não. A linguagem de amor do Wellington são as palavras. Então, na verdade, eu tô querendo me comunicar com ele na minha linguagem. Então, eu sempre tenho que estar presente pra isso. Eu sempre tenho que me lembrar disso pra falar, não, isso aqui pra ele é irrelevante. O que ele quer mesmo é que eu fale, que eu reconheça, que eu fale que, como nessa viagem, né, que eu viajei na semana passada, como ele cuidou bem da casa, e cuidou mesmo, cuidou bem do Pedro,
Então, são essas coisas que eu sei que ele gosta, entendeu? É por isso que é importante a gente olhar pro outro, entender o outro, certo? E agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é, então. Já que eu expliquei quais são os extremos, eu quero explicar pra vocês o que é essa submissão. E eu quero explicar trazendo trechos da Bíblia. Tem um trecho da Bíblia, em Gênesis 2:28, que assim, né, é quando Deus tá criando ali a terra, cria os animais, cria o homem, Deus começa a nomear todos os animais ali, e aí ele vê aquele homem ali sozinho, com tudo aquilo para administrar, com toda, sabe, ali por cima da carne seca, ele fala, isso aqui não vai dar bom não, vou precisar de alguém para ajudar esse cara a ficar no lugar dele. E aí na Bíblia traz, né, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora. Por isso será chamada de mulher, porque foi tirada do homem, né? Porque aí tem todo aquele ritual que é uma metáfora, né? Que tem ali no Velho Testamento, no Antigo Testamento, que tira uma parte da costela do homem e tudo mais. E aí, depois disso, Deus fala, vai se chamar mulher porque foi tirada do homem. É que na nossa língua portuguesa não faz sentido, mas quando a gente traduz para o hebraico, faz sentido, porque Ish é homem e Ishá é mulher. Então aí ele fala, será chamada de Ishá porque foi tirada de Ish. Então é um complemento, entendeu? Homem e mulher. E aí, ele fala, né, essa palavrinha aí, né? Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora. Auxiliadora. O que significa essa palavra, auxiliadora? A gente vê essa palavra também em outro trecho da Bíblia, que é em Salmos, que tem assim: vem, Senhor, em meu auxílio. Então é alguém pedindo para que Deus o auxilie. E em Gênesis, Deus trouxe a mulher para auxiliar. Então, quando a gente pensa na palavra auxiliar, as pessoas que são responsáveis, né? Quem é responsável por deter essa palavra auxiliar é Deus e a mulher. E aí a gente pode fazer a reflexão, né? Quem que é capaz de amar gratuitamente? Ou Deus ou a mulher. Quem que é capaz de dar esse amor mesmo, esse amor genuíno, de graça? Ou Deus ou a mulher. Quem que é mais qualificado para amar, assim, gratuitamente? Ou Deus ou a mulher. Então você entende que a palavra auxiliar, ela engrandece a mulher. Porque essa palavra, ela assemelha a mulher a Deus. A palavra auxiliar não diminui a mulher, engrandece a mulher. Fez sentido? Então, é esse o entendimento de auxiliadora. E aí, a gente pensa, né? Como a gente tinha essa crença de que se submeter é perder a sua personalidade. E na verdade, não. O que Deus mostra aqui pra gente, o que essa passagem mostra pra gente a gente auxilia o marido, a gente, com um marido que muitas vezes acaba tendo um ego muito grande, que acaba cegando ele, a mulher ela vem para auxiliar o marido a entender que, peraí, não é assim. Essa renúncia de algumas características da esposa, ela não é para perder a identidade, e sim para fazer com que comportamentos que não ajudam você a ser feliz com seu marido, eles sejam eliminados. E esse é o famoso lapidar-se um pro outro. Entendeu? Então, é importante a gente ter esse entendimento aí. E aí, quando você colocar isso na prática, eu consigo enxergar que teve uma situação que aconteceu na semana passada comigo. De uma pessoa que eu encontrei no evento que eu tava, a gente se tornou muito amiga, assim.
E eu percebia, nós duas estávamos sem os maridos, né? E eu percebia que ela falava muito bem do marido, você via que tem uma relação de cumplicidade. E ela com uma personalidade extremamente forte, sabe aquela mulher de opinião mesmo? De personalidade? E eu fiquei pensando, falei, caramba, mas olha que legal, né? Porque o marido super incentiva ela nos projetos e tudo mais, e ela com aquela personalidade forte. Falei, é legal essa dupla, né? E aí, teve um momento lá do evento em que a gente precisou consultar ali os maridos para tomar algumas decisões. E ela ligou pro marido dela, e aí depois ela voltou, ela falou, ele não achou uma boa ideia, ela tava achando uma boa ideia, ele não tava, ela falou assim, não, então vou deixar para depois. Então, você entendeu? Tem momentos em que ela consegue sim usar a personalidade dela e deixar aflorar essa personalidade, mas quando ela tá ali a dois com o marido dela, ela escuta, ela renuncia. Ela tem a sabedoria de entender que tudo bem, talvez não seja o momento mesmo. Talvez não seja o momento de tomar essa decisão. E mesmo assim, mesmo ela tendo renunciado, não significa que ela deixou de ter a personalidade que ela tem. Muito pelo contrário. Ela conseguiu mostrar ali na minha frente mais um exemplo do que eu tô falando pra vocês. Vocês não precisam perder a personalidade de vocês pra renunciar a algumas coisas que não ajudam vocês nos seus comportamentos, na sua vida aí com seu marido. E nem só na vida com seu marido, mas também nos seus relacionamentos com as outras pessoas. Quantas pessoas que são extremas, assim, de não se submeter a nada, de não se subjugar a nada, acaba tendo dificuldade de criar laço com as pessoas. Não só dentro de casa, com qualquer pessoa. Pode ser uma pessoa que conversa super bem, fala com todo mundo, mas não cria laços. Porque tem coisas na personalidade, tem comportamentos que não ajudam. Certo? Isso é importante de vocês entenderem. E aí, no outro extremo, né? Quando a gente pensa, mas a Bíblia fala que a gente tem que se submeter ao marido, tem que submeter a tudo. Não é bem assim. E esse trecho de submissão tá numa carta de Paulo aos Efésios, que fala assim, ó. Mulheres, sejam submissas a seus maridos. Sejam submissas a seus maridos como a igreja é submissa a Cristo. Então, para a mulher ser submissa, como a igreja é submissa a Cristo. Primeiro que essa frase, esse texto, ele foi escrito num contexto de Império Romano. Né? Lá no Império Romano, o que acontecia? O homem, né, o patriarca ali da família, ele era o provedor, ele era o único provedor. Então, a mulher, os filhos, os escravos deviam obediência a ele. Então, é importante a gente entender em que contexto cultural isso foi escrito. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, mulheres, sejam submissas a seus maridos como a igreja é submissa a Cristo. Mas aí eu te pergunto, tudo bem, a mulher tem que ser submissa como a igreja foi submissa a Cristo. Mas Cristo bate? Cristo maltrata? Cristo agride? Cristo não faz nada disso. E aí, ele continua. Marido, amai suas esposas como Cristo nos amou. Então, olha, se a nossa responsabilidade de ser submissa é grande, imagina a do marido. Amar a esposa como Cristo amou. Como Cristo nos amou. O que Cristo fez? Cristo, ele deu a vida por nós, não deu? Não foi Cristo que deu a vida por nós? Então, o marido, quando ele pensa em amar a esposa, ele tem que pensar que é a vida dele, que ele tem que ser dada para essa esposa. Então, tudo bem, a esposa tem que ser submissa, respeitar e honrar o marido, ela tem. Mas esse marido, ele tem o compromisso de dar a vida por essa pessoa, por essa esposa. E tem uma palestra que eu ouvi esses dias de um teólogo, ele se chama Matthias Grenzer, sensacional. Ele é alemão, mas ele já mora há alguns anos aqui no Brasil, ele é casado com uma brasileira, e ele estava contando que no encontro de noivos que ele dá, nesse encontro, ele, em um momento, ele fala para as mulheres irem tomar um café na padaria, e ele fala para elas, pode demorar, viu? Fica lá à vontade, vai tomar seu café. E aí ele traz esse marido, todos esses maridos, para uma sala, onde tem uma cruz gigante. Ele bota esses maridos de joelho e ele deixa ali, ó, eles por um tempão, o tempo que for necessário. E ele fala pra eles, ó, presta atenção no que Cristo fez por nós. Vocês estão dispostos a amar a esposa de vocês desse jeito?
Vocês estão dispostos a dar vida por elas desse jeito? Se você não tiver, para por aqui. Ele contando pra gente, né? Isso daí. Porque é isso. Essa submissão, ela vem quando você tem um marido também, que ele faz esse papel. Entendeu? Por isso que é uma lapidação diária. Por isso que é um ajudar o outro, um conduzir o outro para a santificação. Nesse sentido, esse é o objetivo quando a gente para pensar na submissão. Faz sentido? Então, na prática, como que você tem que fazer? Se você é a mulher que não se submetia a nada, se a submissão é uma palavra que traz para você uma, né, ainda mesmo tendo esse entendimento agora, traz ainda algum preconceito, então troca por respeito, troca por honra, entendeu? Troca essa palavra, traz respeito então pro seu casamento. Entenda que a submissão é uma forma de respeitar, é uma forma de servir com amor. Troca a submissão por essas palavras que você vai ver, vai ficar mais leve esse entendimento para você. E você que é extrema para se submeter aí a tudo, começa a parar para refletir. Se você está sendo submissa, como a igreja é a Cristo, e se seu marido está sendo submisso não, desculpa, se ele está amando você como Cristo amou a igreja. E nesse contexto, o que você precisa fazer, você que se submete a tudo, é parar para refletir quais valores e quais limites que você tem que mostrar para esse marido que ele está ultrapassando. Quais limites que você tem que começar a conduzir com sabedoria, não é com agressividade, é com sabedoria, conduzir e explicar para o seu marido para mostrar para ele. Assim como a gente faz com o filho. O filho mexeu no lugar ali, ops, aí não. Com o marido é a mesma coisa. Ah, porque o marido que gera renda em casa, o dinheiro é dele. O dinheiro é dos dois. Você tem todas as outras tarefas ali que você faz em casa e que ninguém vê. O dinheiro é meu também. Começa a mostrar para ele. Então não se submeta a tudo e conduza o seu marido a esse entendimento. Conduza esse marido a entender o papel dele também. Eu vou deixar essa live salva aqui, depois você compartilha com ele. Compartilha com seu marido para ele ter esse entendimento. Qual é o papel dele dentro do casamento? Não é só você, não. Mas você que tá aqui, você pode conduzir seu marido. Certo? Entendeu? Faz sentido aí pra vocês? E se vocês estão separados, né? Se vocês não estão se falando, pede pra uma amiga sua, um amigo de vocês em comum, encaminhar essa live pra ele. Certo? E se você conhece também alguém que passa por isso, que é ou submissa ao extremo, ou que não se submete a nada, que tem essa crença limitante de que se submeter é se humilhar, compartilha com ela também. Faz esse favor, porque isso vai ajudar. Porque assim como algumas das minhas alunas não conseguiam enxergar esse ponto de vista, talvez uma amiga que sofre com isso, que não tá conseguindo, tá dando murro em ponta de faca no casamento, ela não tá vendo, ela não tá percebendo. Tá bom, gente? É isso, então. Um bom dia, né? Bom finzinho de dia pra vocês. E a gente se vê na sexta-feira, na próxima live. Tchau, tchau.